primeiro ano. Nós chegamos na terceira semana do PET 2. O vídeo para a instrução desse PET é o mesmo do MRUV, o mesmo do movimento retilíneo uniformemente variado. No vídeo que eu explico essa matéria, eu tenho uns 2 ou 3 vídeos explicando isso do ano passado. E eu já explico não somente as equações, mas eu explico os gráficos também. E nessa semana nós vamos ver os gráficos. As atividades são sobre os gráficos. Vamos corrigindo então? A primeira questão, uma questão que caiu no Enem, fala que em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Bom, se a velocidade é constante, gente, ele é uma reta paralela ao eixo do tempo, porque com o passar do tempo, o valor da velocidade não muda. E se você observar aqui, esse gráfico é da velocidade em função do tempo. Então, eu preciso achar uma reta paralela aqui. Então, a reta paralela, se você ver o lugar que está mais paralelo ao tempo, porque aqui está aumentando, aqui está diminuindo, né? É esse trecho que eu coloquei em vermelho aí. Então, aqui, se a gente puxar para baixo, você vai ver que vai dar entre 4 e 6, que é 5, e puxando para baixo aqui dá 8. Então, a resposta vai ser entre 5 e 8 segundos, letra C. Na questão 2, é uma questão da Unesp de São Paulo, ele fala que os gráficos da figura representam as posições de dois veículos A e B deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos, é possível concluir que no intervalo de 0 a t, então aqui eu tenho um gráfico de posição em função do tempo, de 0 a t. Vamos reparar nesse gráfico aqui, ó, o veículo B, tá nesse mais assim, bordô aqui, e o veículo A no gráfico azul. Repara que essas linhas são paralelas. Se elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. O que dá a velocidade no gráfico posição em função do tempo é a inclinação. Se você quer saber o valor, o módulo da velocidade, você vai olhar a inclinação aqui. E as retas são paralelas, então a inclinação é a mesma. Se a inclinação é a mesma, eu deduzo o quê? Que as velocidades são iguais. Então, eu já sei que as velocidades são iguais. O que é diferente? Por que não é o mesmo gráfico? Por que não é a mesma linha para os dois veículos? Porque eles saíram de posições diferentes. Então, aqui, ó, aqui é a posição. Aqui na posição 0 eu tenho a posição inicial do B, aqui na origem da trajetória. E a posição inicial do A, ela está 2 unidades para frente, a mais. Então, vamos analisar aí o que ele fala. A velocidade do veículo A é maior que a velocidade do veículo B? Não, gente, a velocidade do veículo A é igual à velocidade do veículo B. Depois, na letra B, a aceleração do veículo A é maior que a do veículo B? Não, gente. A aceleração é igual, porque é uma reta. Então, as velocidades, no caso aqui, é a mesma velocidade, a velocidade é constante, porque é uma reta em relação à posição. Eles estão em movimento uniforme, a velocidade deles não varia, tá vendo? A posição varia sempre o mesmo tantinho com o passar do tempo. Então, a velocidade deles é constante, isso é um gráfico de posição. Então, se a velocidade é constante, não existe aceleração, a aceleração é nula. Na letra C, o veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Sim, aqui, ó, porque ele saiu na frente, eles nunca vão se encontrar, porque eles estão guardando sempre a mesma distância entre eles, isso é verdade. E depois na D fala, os veículos A e B estão se deslocando um do lado do outro. Não, se eles estivessem deslocando um do lado do outro,
estaria uma linha em cima da outra, né? Então, a resposta correta é a letra C. Na questão 3, uma questão da PUC do Paraná, ele fala: o gráfico mostra a variação da posição S de uma partícula em função do tempo. Então, S em metros, tempo em segundo. E ele manda analisar o gráfico. Então, vamos analisar o gráfico aqui, ó. Eu tenho um gráfico que parte da posição inicial, menos 200, passa pela origem da trajetória no instante 10 segundos, e no instante 20 segundos ele está na posição 200. Dá para ver que é o quê? Um movimento uniforme, porque a velocidade é constante. A velocidade é a inclinação do gráfico. Então, na letra A ele fala: é nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos. Jamais, né? Nem de 0 a 20 é nulo o deslocamento da partícula. 15 vai estar aqui no meio, então a gente vai pegar aqui. Qual que é o deslocamento? Posição final daqui até a posição inicial. Então, aqui, tudo isso aqui é o deslocamento dele de 0 a 15. Isso não parece nada com nulo, né? Na letra B, a velocidade da partícula é negativa. Negativo, como a velocidade negativa de 0 a 10 segundos, se a posição está aumentando, ela seria negativa se o gráfico tivesse inclinação ao contrário, né? Se a posição estivesse diminuindo com o passar do tempo. Na letra C, a aceleração da partícula é 20 metros por segundo ao quadrado? Oh, gente, tem aceleração não. Tem aceleração não, ele tem velocidade. Isso aqui é um gráfico da posição. Então, a aceleração, nesse caso, como é uma reta, é nula. A velocidade da partícula no instante 10 segundos é nula? Jamais. Vamos calcular aqui, ó, a velocidade da partícula. Olha aqui, eu vou calcular nesse trecho, mas você pode calcular em tudo. Você pode calcular nesse aqui, qualquer trecho, qualquer um dos 3 triângulos aqui, ó. Estes 2 menores ou esse grande serve para você calcular. Eu vou calcular nesse menorzinho aqui, ó. Vou pegar esse ΔS aqui, ó, 0 menos 200. E o ΔT, 10 menos 0. Você poderia ter pego grande também, aí você ia pegar 200 menos 200 e 20 menos 0. Ou poderia pegar aqui, ó, 200 menos 0 dividido por 20 menos 10. Então, menos 200 é 200 dividido por 10, 20. Então, a velocidade da partícula é 20 metros por segundo. A aceleração jamais será 20 metros por segundo ao quadrado, é zero. A velocidade da partícula é nula no instante 10. Não, no instante 10 ele passa pela origem da trajetória, por isso que está aqui no zero. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Exatamente isso da letra E. Na questão 4, da Universidade Federal do Pernambuco, o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo da pista retilínea é mostrado a seguir. Então, ele te dá o gráfico da velocidade em função do tempo. Isso é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando com o tempo, de forma uniforme. Considerando que ele mantém a mesma aceleração, então vamos calcular essa aceleração aqui, ó. A aceleração vai ser o quê? A inclinação do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a aceleração, eu tenho aqui, ó, o ΔV, que vai ser 12 menos 4, final menos inicial, vai ser 8. E o ΔT aqui, ó, 4. 4 menos 0, 4. Aceleração eu calculo como? ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração vai ser 8 sobre 4. Eu acho que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E ele fala que essa aceleração ela permanece nos instantes 0 e 7 segundos. Então, esse gráfico continua para cá com o mesmo jeitão até 7 segundos. Ele fala, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Então, a distância percorrida no movimento retilíneo uniformemente variado, como ele é retilíneo, ela é igual ao deslocamento. Então, a gente pode calcular o deslocamento pela equação pela função horária da posição.
Então, trazendo S0 para cá, eu vou ficar S menos S0 é a mesma coisa que ΔS. Então, vai ser, ó, o ΔS vai ser o quê? A velocidade inicial está lá, ó, 4, é onde começa o gráfico, 4 vezes 7, que é o instante final, mais metade da aceleração, que é 2, vezes 7 ao quadrado. 4 vezes 7, 28. Esse 2 corta com esse 2, 7 ao quadrado, 49. Então, vai ser, eu vou ter que, essa distância, ou o deslocamento, vai ser 28 mais 49, o que resulta em 77 metros. A última questão, a questão 5, uma questão da PUC de São Paulo, fala: o gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a 0, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes representa corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço S em função do tempo? Importante ele falar que saiu da origem da trajetória, porque os gráficos do S, então, tem que começar no zero. Esse gráfico aqui já não me serve, nem esse gráfico aqui. Então, nós vamos analisar o gráfico aqui da velocidade em função do tempo. No primeiro trecho, de 0 até 1, a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Isso quer dizer que eu tenho uma aceleração, e essa aceleração ela é maior que zero, ela é positiva. No segundo trecho, a velocidade não muda, então eu tenho um movimento uniforme. No movimento uniforme, eu não tenho aceleração, a aceleração é igual a zero. E no segundo trecho, a velocidade diminui com o tempo. Se ela diminui com o tempo, é porque a aceleração está diminuindo ela. E se a aceleração está diminuindo o módulo da velocidade, é porque ela é negativa, ela é menor que zero. O gráfico da aceleração aqui daria o quê? Uma reta acima do eixo. Eu tenho aqui no gráfico C, no E, no D e no B. Aqui eu teria uma reta sobre o eixo, porque a aceleração é zero. Então, que eu vou ter uma reta sobre o eixo no segundo trecho é na B e na D. Só que eu já vi que a B não é, porque a posição aqui não é zero. Mas por que esse gráfico aqui que é o correto? Vamos pensar na função horária da posição. Função horária da posição, o tempo ao quadrado, a variável ao quadrado, a variável, o maior grau dela é o quadrado. Isso aqui é uma função do segundo grau. E a função do segundo grau, ela é uma parábola. E o que determina a concavidade da parábola é o coeficiente do tempo ao quadrado. No caso aqui, do tempo, seria o x quadrado. Então, como o coeficiente no primeiro trecho é positivo, eu vou ter uma concavidade para cima. Como não é do segundo grau e a velocidade é positiva, eu vou ter uma reta inclinada crescente. E aqui, como a aceleração é negativa, eu vou ter uma parábola com concavidade para baixo. Então, aqui, ó, parábola com concavidade para cima, reta crescente, parábola com concavidade para baixo, letra D. Então é isso, pessoal. Concluímos então mais uma semana do volume 2 do PET de 2021. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Até semana que vem.